Nós vamos dar continuidade agora. Passo a palavra ao professor Eduardo, que vai dar os encaminhamentos para a próxima mesa. Olá, gente. Então, nós continuamos agora com a programação do nosso quarto Sintel. Na sequência, nós temos uma mesa redonda intitulada Abordagens Cognitivas da Linguagem com Cegos Congênitos, ok? A mediadora é a professora doutora Fraulein Vidigal de Paula, da USP. Eu vou chamá-la e ela vai apresentar os participantes da mesa. Só um segundo. Professora, tudo bem? A senhora pode... Oi, Eduardo, bom dia, tudo bom? Tá, bom certo. Dia a todos que nos assistem. A senhora pode conduzir a partir de agora, tá certo? Certo. Os colegas já estão aqui. O Joel, a Mariana. Joia. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui uma primeira apresentação para introduzir a mesa, só um instantinho. Só não... Deixa eu ver. Aparece para vocês? Sim, Frau. Já, obrigada. Bom, então, novamente, bom dia a todos. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a professora Renata Barbosa Vicente, que nos fez esse convite para estar nesse evento, né, tão importante a respeito dos estudos sobre linguagem. E temos o prazer, então, aqui de compartilhar algumas discussões a respeito de uma pesquisa que estamos conduzindo em grupo, né? Uma parte, né, dos colaboradores não estão aqui, né? Mas vamos apresentar então essa mesa sobre o tema Abordagens Cognitivas da Linguagem com Cegos Congênitos. Primeiramente, né, teremos, deixa eu passar aqui. Não está passando. Bom, mas primeiramente teremos uma fala da doutora Mariana Nucci a respeito da avaliação de linguagem com a aplicação da ressonância magnética. Em seguida, o doutor Hernan Joel Cervantes vai fazer uma apresentação a respeito do projeto que estamos conduzindo, falar um pouquinho a respeito de estudos prévios, expectativas, né, questões a respeito desse campo de investigação. E, por último, o professor doutor Saulo César Paulino e Silva vai fazer uma apresentação
a respeito da metáfora equitativa audiodescritiva e o mapeamento cerebral do cego congênito por ressonância magnética, fMRI. Então, eu vou pedir agora, eu vou passar primeiramente a palavra para a doutora Mariana. Então, só situando, né, teremos de 10 a 15 minutos de apresentação cada um. Eu mostro aqui no site, né, o tempo, se estiver próximo. Então, gostaria de apresentar para vocês a doutora Mariana Penteado Nucci. Ela é pesquisadora científica do Estado de São Paulo, atua no Laboratório de Investigações Médicas em Neuroradiologia, o LIN 44 do HC, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui na USP, desde 2009. A doutora Mariana é doutora em Ciências pela mesma Faculdade de Medicina, aqui na USP, doutorou-se em 2014, é pós-doutora em Ciências Aplicadas a Nanobiotecnologia e Imagem Molecular pelo Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em 22. Tem como uma das suas principais linhas de pesquisa estudos em neuroimagens estruturais e funcionais aplicado a doenças neurológicas. Vou projetar aqui, então, a apresentação da doutora Mariana e ela vai poder conversar um pouco com vocês. Tá bom. Então, eu fico aqui focada. Vamos lá. Gente, desculpa. Bom, então, a minha intenção aqui é falar um pouco sobre linguagem, a avaliação da linguagem, utilizando a técnica de ressonância magnética para a avaliação dos processos das áreas neurais relacionadas à linguagem. Pode passar. Então, quando a gente pensa o quanto que equipamento de ressonância magnética pode nos auxiliar nessa compreensão do processo de linguagem, né? Então, existem algumas áreas funcionais que a gente consegue identificar. Então, áreas relacionadas sensório-motor, áreas motoras, áreas visuais, áreas da linguagem e outras áreas que a gente consegue identificar em alguns estudos particulares para avaliação da função específica no cérebro. Pode passar. Então, quando a gente fala de linguagem, duas áreas são primordiais, como já foi falado hoje, né, que é a área de Broca e de Wernicke, que são áreas que são intrinsecamente relacionadas ao processo da linguagem, e daí a gente vai entender um pouquinho mais como que essas áreas se conversam e quais são as regiões que estão vinculadas, né, ao processamento de linguagem. Pode passar. Então, um dos principais circuitos, né, relacionado à linguagem são os circuitos dorsais e os circuitos ventrais, que têm particularidades em relação ao estudo do processo da linguagem. Então, nos circuitos mais ventrais, a gente tem a interface mais lexical, e nos circuitos dorsais, a gente tem mais essa parte de compreensão, de produção da linguagem, né? Então, aqui é toda a complexidade, né? Não só do circuito ventral e dorsal, mas como que eles estão correlacionados quando você entra em alguns aspectos mais particulares da linguagem, como as funções fonológicas, e também quando você tem a distinção de processos mais complexos. Pode passar? E passou duas, volta uma só. Isso, tá. Então, levando em consideração um pouco mais sobre essas particularidades aqui da via dorsal do cérebro e a via ventral, né? Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aqui essa via azulzinha, né? Que seria as vias dorsais, e essa via rosa aqui da figura esquerda, as setas rosas, a gente tem algumas particularidades em algumas tarefas. A princípio, assim, quando a gente vê, acho que em muitos noticiários, informações que já passam aí na mídia, quando você vê essas imagens do cérebro pintadinho,
a gente fica, bom, como que isso ocorre, né? Como que essas áreas, né, que a gente denomina como ativadas durante a realização de uma tarefa. Então, a complexidade da ressonância magnética, a gente, para gerar essas imagens aqui coloridinhas, nada mais é do que colocar uma pessoa deitada dentro do equipamento de ressonância magnética e pedir para ele realizar uma tarefa durante uma aquisição de exame que normalmente é feito na rotina. Então, são sequências mais específicas, mas quando ele está desenvolvendo uma tarefa dentro do equipamento e o equipamento está adquirindo as imagens cerebrais, depois que esse exame é coletado, a gente consegue fazer análises particulares e comparar quando ele está realizando uma tarefa e quando não está realizando uma tarefa, o que está acontecendo no cérebro dele. Então, essa imagem aqui à direita, a parte de cima, nada mais é do que uma tarefa onde ele ouvia palavras e pseudopalavras, e quando você compara o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa, quando ele escuta palavras e quando ele escuta pseudopalavras, você tem uma distinção de áreas relacionadas ao processamento da linguagem, quando na interpretação desses dois contrastes, que é ouvir palavras, onde você tem uma maior compreensão do que está sendo dito, e o ouvir pseudopalavras, onde você não tem a compreensão. E nessa tarefa, né, no caso é só uma tarefa auditiva, onde ele está processando as palavras, áreas do cérebro, né, estão sendo ativadas, e são áreas que estão dentro do circuito da linguagem. Vocês veem que quando eu escuto palavras e pseudopalavras, é mais essa porção dorsal, de vias dorsais, que estão sendo ativadas. Já quando você tem um processamento um pouco mais complexo, que é a exposição não só de palavras e pseudopalavras, mas a compreensão de sentenças normais e compreensão de pseudosentenças, você tem uma maior ativação de regiões das vias ventrais, que é onde você tem circuitarias que estão mais intrinsecamente relacionadas à compreensão de um contexto. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é realizado os estudos, né, de ressonância magnética funcional. Então, para que você tenha esses mapas ativados, você tem que pedir que ele desenvolva uma tarefa durante a realização do exame, e após a realização do exame, você tem uma análise do dado, gerando aí esses mapas para a gente identificar como são essas ativações. Pode passar. Então, o principal tripé, né, da análise, da avaliação da linguagem na ressonância magnética, ela engloba não só tarefas semânticas, de sintaxe ou de fonologia, mas essas são as principais, as mais avaliadas, onde você tem que desenvolver tarefas, né, que condizem com um dos tripés ou até mais de um associado. Então, aqui são as tarefinhas, uma dessas aqui são bem clássicas, que é a geração de palavras. Então, você dá um tópico para a pessoa, então, falar roupas. E daí ele vai falando de tempos em tempos, sinalizando, né? Então, quando tiver uma cruz verde, ele vai falar uma palavra. Na cruz vermelha, ele não fala nada. Na cruz verde, ele fala novamente outra palavra. E daí você vai tendo essas aquisições da imagem de ressonância durante essa atividade. Aqui é uma outra imagem, onde ele tem que nomear as imagens que estão sendo apresentadas para ele, e a partir do momento que você está gerando uma tarefa, você está ativando áreas particulares do cérebro. Pode passar. Não passou. Aí. Então, não só as questões de quais são, que é relevante para a ressonância, não só a tarefa que você vai desenvolver dentro da ressonância, mas também a população de estudo. Então, a gente pode trabalhar com populações normais, que não tem nenhuma patologia. Então, aqui
na imagem à esquerda, vocês veem que quando eu faço comparação de imagens em diferentes idades, né, 4, 8, 11, 19 anos, você tem toda uma modificação do padrão de ativação das regiões relacionadas à linguagem, e quando você tem a chegada na maturação do cérebro, você vê que o lado esquerdo é o lado dominante da linguagem. Então, quando você faz uma mesma tarefa, você vai tendo uma modificação ao longo do tempo. Então, no cérebro maduro, você tem aquela dominância da linguagem ao lado esquerdo. Já quando a gente compara idosos saudáveis, mas com baixa e alta escolaridade, você também tem uma modificação do perfil. Então, não é só a questão da patologia que pode alterar a atividade cerebral, mas também essa questão da escolaridade. Então, um cérebro, uma pessoa de alta escolaridade tem um cérebro mais eficiente, ele ativa menos áreas para responder às mesmas tarefas do que um cérebro de uma pessoa que tem menor escolaridade. Pode passar. Uma outra população interessante de ser muito avaliada como ressonância magnética é o perfil dos pacientes disléxicos, que ao longo do amadurecimento cerebral você tem também uma variação do padrão de atividade relacionado às diferentes tarefas. Então, aqui você tem a leitura de pseudopalavras, a audição de rimas. Então, como que isso vai mudando ao longo do tempo? Então, amarelinho, você vê o padrão de ativação de pessoas que não têm dislexia. Em azulzinho, você vê o padrão de quem tem dislexia. E qual é a diferença nas áreas ativadas? E depois, uma outra população muito estudada é a questão da gagueira, onde você não tem somente uma alteração do processo da linguagem, mas também da motricidade, e é muito bem avaliado, principalmente quando você quer verificar a questão do efeito de intervenção. Pode passar. Outros aspectos relevantes em termos de população, nós temos aqui à esquerda a questão do planejamento cirúrgico, quando você tem uma lesão perto da região da linguagem. Então, é muito interessante para um cirurgião verificar quais são as regiões eloquentes em volta do tumor, para que quando você faça uma ressecção cirúrgica, você não comprometa de uma forma severa a funcionalidade da linguagem. Então, aqui nós temos aqui as áreas ativadas ao lado, e daí você consegue verificar onde são as ativações e fazer um bom planejamento cirúrgico. E do lado aqui direito, a gente consegue também verificar quando você tem lesões isquêmicas. Então, o quanto que o cérebro conseguiu fazer uma reorganização cerebral em relação às funções, então a questão da neuroplasticidade, frente a uma lesão onde você tem comprometimento de conexões neurais. Pode passar. E aqui é o nosso foco do projeto. Então, alguns resultados preliminares na questão da população que tem perda da visão. Nesse lado esquerdo é um estudo muito interessante, que ele compara toda a reorganização cerebral de adultos que perderam a visão agudamente e a visão tardiamente, comparando com pessoas que enxergam. Então, vocês veem que aqui o córtex visual, mesmo quando ele perde recentemente, você ainda tem muita ativação. Então, é um processo que ainda o cérebro está se reorganizando. E já no B, aqui, quando ele tem um comprometimento mais tardio, você já consegue ver que essas áreas elas já são reorganizadas para outras funções. Então, você tem uma menor ativação num simples atividade que é só a escuta de palavras. E aqui à direita é um outro aspecto interessante nessa população de baixa visão, que é a questão da linguagem espacial, né? Então, muitas vezes a gente se pega falando, o que seria para uma pessoa que perdeu a visão, a orientação esquerda, direita, estar junto, estar mais alto, mais baixo, qual é a referência espacial em termos de linguagem e como que essa área cerebral se adapta a esses comandos espaciais, né? Então, são aspectos muito interessantes para a gente verificar em populações que estão se adaptando de uma forma neural
toda essa questão do processamento de linguagem. Pode passar. E aqui é o folder do nosso projeto, onde a gente faz a divulgação, que serão a população-alvo, nesse caso, são deficientes visuais congênitos, né, que perderam a visão até 5 anos de idade, e que o projeto está numa fase de recrutamento de voluntários. Aqui nós temos todas as nossas informações de redes sociais e todas as instituições envolvidas. Pode passar. Muito obrigada. Tentei acelerar, espero tenha sido compreensível a apresentação. E aqui o Laboratório de Investigação Médica em Neuroradiologia, nós estamos localizados dentro do complexo do HC, e quem quiser vir conhecer as pesquisas desenvolvidas, fica à vontade, estou à disposição. Muito obrigada, Mariana. Que interessante, interessantíssimo. É um prazer, né? A gente está podendo fazer essa interação. Pessoal, a gente tem tempo aqui, vamos acelerar então, né? Para aproveitar e depois a gente poder também dialogar com quem está nos assistindo. Eu vou passar então agora a palavra para o doutor Hernan Joel Cervantes Rodrigues. Joel, como eu acho que você, né, eu não estou com a sua apresentação, aí você pode, né, já colocá-la. Então, pessoal, o doutor Joel, né, como a gente o chama aqui, é bacharel em Físico-Matemáticas pela Universidade Nacional de Santo Antônio Abad del Cusco, em Peru, em 1991. Ele é doutor em Física do Estado Sólido, aqui pelo Instituto de Física da USP. Doutorou-se em 1998. E possui também pós-doutorado em Mecânica e Estatística pelo mesmo Instituto de Física, feito, né, de 1999 a 2000. E desde 2003 é especialista de laboratório, né, pesquisador aqui do Instituto de Física da USP. Então, agora com o Joel. Acho que estão me ouvindo. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Acho que você tem que permitir. Eu estou compartilhando a tela. Agora sim. Não, eu acho que agora sim. Bom, então, continuando com a fala da Mariana, eu vou apresentar uma parte que eu fiz, que é a parte da revisão bibliográfica, inicialmente, do estudo que a gente está tentando fazer. Então, esse daqui é um projeto universal que está sendo coordenado pela professora doutora Maria Célia, e que ela trabalha bastante com essa parte de linguística, com a parte de cegos e audiodescrição. A ideia é tentar entender se a audiodescrição que atualmente é feita, ela é entendida ou não entendida pelas pessoas cegas. Porque a parte de processamento linguístico, como já foi dito, depende do ouvinte e não do falante. Então, depende de quem recebe a informação e não de quem a gera. Então, a gente está tentando fazer um entendimento de, realmente, a audiodescrição, da forma que está sendo feita, ajuda, não ajuda, ou como poderia ser melhorado. Então, nesse intuito, a gente agora está querendo saber como que é processado as metáforas pelas pessoas cegas congênitas. A gente está escolhendo os cegos congênitos porque, inclusive, uma classe especial de cegos congênitos nos quais o córtex visual esteja funcional. Por quê? Porque sabe-se que, como não chega a informação no córtex visual, e o córtex visual
os neurônios dessa parte estão sadios. Então, pela plasticidade, como já foi descrito um monte de vezes, esses neurônios que estão sem atividade, como nas pessoas normais, nas pessoas com visão, esses neurônios são recrutados por outros sentidos. É bem conhecido, por exemplo, a audição recruta bastante esses neurônios, e outros sentidos também recrutam. Então, a ideia é tentar fazer um estudo para ver se o processamento de linguagem também recruta neurônios nesse córtex visual, e ver se o processamento da metáfora é igual ou é diferente no caso das pessoas invidentes, sem visão. Uma dos principais trabalhos que a gente entrou é este daqui: o que a neurociência tem nos a dizer, ou ainda não, sobre o processamento da metáfora, da professora Kari Lúcia Fornecki, da Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, Rio Grande do Sul. Ela faz um apanhado de 20 publicações feitas sobre o tema do processamento da metáfora em neurociência, e ela tenta ver o que tem em comum, o que não tem em comum, como que os pesquisadores encararam o processamento da metáfora. Todos eles fizeram os estudos em pessoas videntes, ou seja, em pessoas que não tinham problema de visão. E o que a gente está tentando fazer é dar um passo para frente, adaptar esses estudos agora para pessoas também cegas, justamente como falei, para compreender se há diferenças ou não há diferenças entre esses dois tipos de pessoas. Nesse artigo é sugerido que tem três tipos de hipóteses. O Graded Salience Hipótesis, que seria predominância graduada. Temos o Coarse Coding Hipótesis, que seria codificação aproximada, e o Dynamic Spin-Over Hipótesis, que seria uma repercussão dinâmica, que é modernamente o que mais se utiliza agora. É a forma em que supõe-se que o cérebro processa a informação, não só a informação linguística, sino alguns outros tipos de informação, que seria a parte cognitiva do cérebro. Então, os artigos são catalogados nessas três hipóteses, segundo o tipo de estudos que eles fizeram. O primeiro tipo do prominência graduada, as metáforas são elementos linguísticos com propriedades semânticas e que eles são normalmente utilizados, ou seja, são aqueles que são muito conhecidos, a gente tem muita familiaridade, aqueles tipicamente utilizados na nossa fala, que a pessoa nem pensa muitas vezes que é metáfora. Então, ela chama saliência a esse tipo de metáfora. E uma coisa que não metáforas não comumente utilizadas seriam não salientes. E ela faz essa diferença entre ambos. E o que ela achou é que tem o significado saliente, ou seja, aquelas metáforas familiares comuns, elas são processadas preferentemente pelo hemisfério esquerdo. E o hemisfério direito, quanto mais difícil de compreender, o hemisfério esquerdo também começava a ser ativado. Eles utilizaram apresentaram frases para pessoas. Uma tradução livre desse seria:
esse tipo de frases. De uma mão, no caso, este daqui não é uma metáfora, é uma coisa literal. Então, desse jeito, eles conseguiram tentar diferenciar como que era processado a metáfora. Para esse estudo, utilizaram 27 pacientes com dano cerebral direito, ou seja, que tinham um comprometimento do lado direito do cérebro, 31 pacientes com dano cerebral esquerdo e 21 controles normais, todos eles casados na idade, porque, como já foi dito, dependendo da idade, dependendo do contexto social que a pessoa vive, a resposta do cérebro pode ser diferente. É diferente, na verdade. E, fazendo uma comparação, ele viu que os que tinham comprometimento do lado direito, eles se desempenhavam como os normais, ou seja, o hemisfério esquerdo é que contribui para o entendimento da linguagem saliente. Uma coisa a se observar é que, como no nosso caso, a gente vai apresentar também várias frases, sendo algumas não metáforas, e as outras vão ser metáforas. E a comparação do processamento, quando é uma metáfora e quando não é uma metáfora, essa diferença que vai nos dar a informação de como que é processado a metáfora por cada voluntário. É por isso que a gente chama de contraste, porque quando a gente dá o estímulo entra vai ser através do som, através do falado, e o cérebro não faz uma coisa, faz várias coisas. Tem que escutar a frase, tem que interpretar, ver se é palavra ou não é palavra. Então, tem um monte de processos até chegar na parte cognitiva de dizer é uma metáfora, não é uma metáfora. Então, por isso que a gente chama contrastado. Codificação aproximada, então, utiliza seleções distantes, relações semânticas mais distantes. E ele supõe que o processamento semântico é feito por ativação, integração e seleção. Onde a ativação é a representação semântica, ou seja, você pega a frase, separa por palavra e cada palavra é um objeto semântico. A integração é a interpretação da mensagem, ou seja, não é individualmente cada palavra, senão agora faz uma interpretação do contexto todo da frase. E a seleção é a parte da escolha. O circuito neuronal diz, não, esta aqui é uma metáfora, não, esta aqui não é uma metáfora, esta aqui é uma piada, esta aqui... Então, na parte de seleção, e normalmente tem vários tipos de representação que estão competindo entre eles. É uma piada ou é uma metáfora? Não, na verdade, é mais uma metáfora. Então, na parte de seleção é onde o cérebro faz essa escolha final. E aqui tem uma representação gráfica de aonde que estariam principalmente a área de cada uma dessas partes do processamento. E este daqui é bilateral, basicamente. Então, a ativação semântica recruta as áreas de Wernicke bilaterais, como já foi dito, especialmente o giro temporal posterior e o giro temporal superior. A integração semântica ativa o giro temporal e o sulco temporal superior. Pode chegar até o giro temporal meio e o polo temporal. E a seleção semântica ativa o giro frontal inferior. Então, como se vê, não é só uma parte que faz parte do processo. São várias áreas que vão interatuando entre eles. E no caso da repercussão dinâmica, a metáfora demanda dois processos, a comparação e a categorização.
ou seja, entra a parte da memória, entra a parte da escolha de que tipo de ver se é metáfora ou não é metáfora. Então, inicialmente, o hemisfério direito é encarregado do processamento da linguagem, mas dependendo do tipo de frase, da complexidade da frase, na verdade, existe um desbordamento, ou seja, essa parte do cérebro não tem mais recurso suficiente, porque o recurso computacional das regiões cerebrais é limitado. Como já foi falado, por exemplo, pela professora anterior, se alguém não se alimenta o suficiente, não tem energia. Então, mas no nosso corpo, a gente tem uma quantidade limitada de energia, então também não posso exigir demais. Chegou no limite e saturou, então existe um desbordamento para outras áreas, e basicamente o hemisfério esquerdo vem em ajuda do hemisfério direito para conseguir interpretar dependendo da dificuldade. Então, as áreas, sobretudo as áreas do córtex frontal, elas assumem bastantes funções cognitivas. Não é só uma, elas têm várias funções. Exclusivamente, não é cada área exclusivamente decidir se é metáfora ou não é metáfora. Se uma soma não é uma soma, é parte matemática, não é matemática. E as funções cognitivas também não recrutam áreas exclusivas. No caso do movimento, por exemplo, do controle do corpo, as áreas estão bem delimitadas. Sabe-se exatamente, milimetricamente, aonde que está, por exemplo, para mover a boca, aonde que é gerado, aonde que os neurônios geram o movimento da boca, é conhecido milimetricamente. Agora, na parte cognitiva, esse conhecimento não é tão bom e sabe-se que várias áreas, várias funções cognitivas recrutam áreas diferentes. Então, a gente está nesse pé. Este daqui é modernamente o que é aceito como o cérebro funciona atualmente. Bom, então, esse é a parte que eu ia falar. Aqui tem todos os artigos que estão citados nesse artigo inicial que eu falei durante a apresentação. Bom, então era isso que tinha que falar. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Joel. Muito bacana. É muito interessante como a gente vai também situando o que a gente está fazendo, né? Acho que a gente vai ter uma boa discussão no final, né? Acho que mesmo com atraso vai dar certinho, a gente vai ter um tempo para essa discussão. E agora, então, eu vou passar a palavra ao professor doutor Saulo César Paulino e Silva. O Saulo, ele é membro pesquisador do grupo de estudos LINC, coordenado pela professora doutora Maria Célia Lima Hernandes, aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde trabalha no projeto de pesquisa de pós-doutorado intitulado O Processamento de Metáforas Equitativas Audiodescritivas por Cegos Congênitos e o Mapeamento por Ressonância Magnética. Realizou pós-doutorado pela USP, pelo Instituto de Física de 2018 e 2020, colaborando também com o Joel, né? Desenvolvendo a pesquisa Audiodescrição sobre a lente da ressonância magnética, sob supervisão do professor Said Rabbani. Na época, obteve bolsa do CNPq. Entre 2015 e 2017, concluiu a pesquisa de pós-doutorado, também com bolsa do CNPq, intitulada Audiodescrição como Acessibilidade ao Deficiente Visual, sob a supervisão da professora Maria Célia Lima Hernandes. Além disso, Saulo é doutor em Linguística Aplicada desde 2005,
pela PUC de São Paulo, com bolsa CAPES. A sua tese, né, foi a respeito da construção de identidades sociais do aluno com deficiência visual nas conversas sobre textos. Ele também, então, mestre, né, em língua portuguesa pela PUC, e desenvolveu, né, a sua dissertação sobre leitura, subjetividade e construção de sentido, com bolsa do CNPq. E é graduado em letras, né, pela mesma universidade desde 1992. Então, Saulo já se adiantou aqui, colocou a apresentação. Saulo, então, com você. Oi, Frau. Primeiramente, quero agradecer, saber se vocês estão ouvindo bem. Eu só fiquei na dúvida se sou eu que estou sou eu que estou passando a apresentação. Agradecer também ao Sintel, a organização representada pela professora Renata. Muito obrigado, professora Renata, pelo convite, aos colegas Mariana e Joel, que compartilharam e enriqueceram a nossa mesa com informações muito importantes sobre a questão relacionada à ressonância magnética, que ainda é um assunto, pelo menos para nós linguistas, um tanto recente. O que eu pretendo apresentar para vocês é a pesquisa que eu vim desenvolvendo com a professora Maria Célia e que converge para esse projeto universal que o Joel fez referência na sua fala. Então, são pesquisas que se complementam e se enriquecem mutuamente. Essa é a riqueza de trabalharmos em grupo e de pensarmos o conhecimento sempre como uma proposta coletiva. Nessa primeira fase, nessa primeira etapa, então, da minha apresentação, eu vou apresentar em linhas gerais o que é essa pesquisa. Tentarei mostrar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais geral essa pesquisa, simplificando alguns termos para quem não é da nossa área. Em seguida, o momento atual da pesquisa, que é justamente o momento que converge para esse projeto universal, que tem por título, eu anotei aqui, Recursos Inferenciais na Metáfora Situada e Audiodescrição, Estudo Contrastivo. Esse é o projeto universal ao qual o meu está relacionado. Então, quando nós falamos, né, sobre linguagem e linguagem complexa, né, quando se pensa no cego congênito e como se dá como é o processamento dessa linguagem, nós nos deparamos com situações em que não temos muitas informações, né? Por isso que eu coloquei nessa apresentação essa informação, né? Estudos sobre a linguagem complexa e o seu processamento pelos cegos congênitos são um campo ainda a ser explorado, embora os estudos linguísticos descritivos já tenham avançado na direção de se investigar o papel da metáfora na linguagem cotidiana. Então, quer dizer, o estudo da metáfora não é tão novo, mas quando nos relacionamos esse estudo com a questão das pessoas cegas congênitas, como disse a Mariana na sua apresentação, são aquelas pessoas que até os 5 anos de idade não desenvolveram a sua memória visual, né? Então, os estudos se escasseiam e eu acredito que aí seja a nossa grande contribuição para essa área do conhecimento. E para isso, nós precisamos fazer uma revisão do tema, que é justamente retomar estudos anteriores para que a gente possa avançar nesse processo de investigação. Então, destacamos aqui 3 estudos anteriores, que são os seguintes: Santos da Silva, 2015-2016, que é uma colega nossa do grupo de linguagem, ela trouxe a preocupação de tentar entender como o cego, em linhas gerais, o cego não apenas congênito, mas o deficiente visual, como é que ele se situa dentro da Universidade de São Paulo, né?
Então, ela se preocupou em buscar informações e entender essa problemática. Então, é um estudo importante que recebeu nossa atenção para fazer parte da nossa fundamentação, né? O projeto Audiodescrição como ferramenta de acessibilidade ao deficiente visual foi a primeira parte da nossa pesquisa, que começa lá em 2015, com a professora Maria Célia, na supervisão, e em 2018 e 2020, que aí sim eu começo a ter contato com esse mundo da ressonância magnética e de todo um contexto que, para entender como se dá esse processamento, essas ativações, né, no cérebro da pessoa cega congênita, como é que eles acontecem. Então, nós tivemos ali a supervisão do professor Dr. Said Rabani, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, e com a colaboração preciosa do Joel Hernandes, do Hernan Joel, que nos ajuda sempre, dando o seu foco sobre essas questões mais específicas de interpretar os dados, né? A fundamentação teórica, como ela é extensa, eu fiz apenas um pequeno recorte, só para deixar aqui constatado de onde alguns pontos dos quais nós partimos, né? Eu peguei do Sadat et al., né, de outros autores, que ele desenvolveu em 96, lá atrás ainda, um trabalho pioneiro utilizando a PET para investigar a atividade dos neurônios do córtex occipital de videntes e cegos congênitos, capazes de ler em braille, atuando como sujeitos em uma tarefa que exigia a discriminação tátil. Esse estudo apontou nas pessoas com cegueira congênita, que é o foco do nosso estudo, as áreas corticais da visão primária e secundária foram ativadas durante a execução das tarefas táteis, mas, por outro lado, as mesmas áreas cerebrais permaneceram inativas nas pessoas videntes. Então, são questões que vão instigando, né, o nosso olhar de cientista para a busca de respostas. Então, eu acho que esse exemplo aqui é bastante interessante. Qual é o objetivos e hipóteses desse nosso estudo? Objeto, assumir esse tipo de metafórico, que são as metáforas equativas, como objeto sob investigação, pressupõe tomar o nível mais básico de formulação de metáforas que a formação linguística prevê. Sendo assim, ela representaria o limite entre um repertório fundamental, ou seja, aquele repertório mais elementar, né, e uma habilidade de compreensão de linguagem complexa em contextos cotidianos. E aí eu retomo um pouquinho a observação da doutora Mariana na sua fala, quando ela trouxe uma informação muito preciosa sobre a questão de pessoas que desenvolvem o intelecto por meio dos estudos, né, como é que isso é detectável, vamos dizer assim, pela ressonância daquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? O objetivo geral, investigar se o cego congênito, cuja condição sine qua non é ser analfabeto na leitura gráfica, ou seja, são pessoas privadas de referências visuais, né, realiza de forma semelhante o processamento da metáfora equativa, tal como os alfabetizados videntes. O objetivo específico, comparar o processamento de leitura por meios diversos, empregando a medida do tempo, tá? Quais são, então, as hipóteses levantadas aqui? Destacamos 3 que julgamos bastante importantes. O cego congênito utilizaria a região diversa para a identificação das metáforas, pois o vidente está habituado a ler desde muito cedo, enquanto o cego congênito se privou desse direito por mais tempo e com acesso reduzido, que é aquela ideia de que no cego congênito não há o desenvolvimento da chamada memória visual. A segunda hipótese, também relacionada a esse tema, o cego congênito que tenha mais idade, ou seja, mais velho, né, identificaria a metáfora equativa mais rapidamente do que o cego congênito mais novo.
e o cego congênito mais velho identificaria tão rapidamente quanto o vidente mais jovem. Justifico essas hipóteses pelo fator idade, tempo de imersão social e experiências cotidianas e acesso à leitura. E terceira e última, os cegos congênitos analfabetos na leitura gráfica e imagética realizaria de forma dissemelhante o processamento da metáfora equativa em relação ao grupo de alfabetizados videntes. Justifico essa hipótese pela diversificação dos inputs ao longo da vida dos videntes, uma vez que a escola fornece muito material de escrita gráfica inacessível ao cego. E a inclusão vem justamente tentar preencher essa lacuna no campo da educação, né? A metodologia, e aqui faz a convergência com esse projeto universal, né? Entrando aqui as importantes contribuições do professor Said, do Hernan Joel, da própria Mariana, que tem nos mostrado muito tecnicamente como funciona essa captação de imagem por ressonância, né? O uso da fMRI para o estudo do processamento cognitivo do cérebro da pessoa com cegueira congênita em eventos audiodescritos surge como uma ferramenta importante no auxílio dessa investigação. Isso se justifica pela necessidade de se acompanhar em tempo real as diferentes ativações neuronais do cérebro do cego congênito durante as tarefas de reconhecimento de metáforas equativas construídas a partir de leituras secundadas por audiodescrição. Então, só um adendo para quem não tem familiaridade com algumas terminologias. Quando nós falamos em audiodescrição, temos de pensar a audiodescrição como uma ferramenta de acessibilidade. O que isso significa? A audiodescrição, ela é um texto narrativo que vem preencher um vazio informacional em um determinado evento. Então, só para exemplificar, um filme que tenha uma cena em que os atores estão apenas se olhando e a própria cena em si, o silêncio da cena, traz uma mensagem, para quem não enxerga, ele perde essa informação, que pode comprometer, inclusive, a própria compreensão. Então, a audiodescrição, ela faz uma espécie de intervenção, naquele momento, com um texto narrativo, contextualizando o cego a respeito do que está se passando. Não apenas em filme, mas no teatro, em exposições, ou mesmo em algumas apresentações acadêmicas ou não. Qual é a metodologia? A seleção de 10 cegos congênitos e 10 videntes, que passarão por 2 fases de análise especializada. A primeira realizada na instituição que os indica, e quando eu for falar sobre o atual momento da pesquisa, vamos trazer essa informação que, no momento, é a Lara Mara, né, que nos abriu as portas para a obtenção desses dados. 1.2, a segunda, num diálogo entre os parceiros dessas instituições e o pesquisador especializado em oftalmologia. Segundo, discussão das condições adicionais, seja no campo da linguagem, da psicologia, que a nossa mediadora, a professora Frau, faz parte do nosso grupo e também tem dado preciosas colaborações, inclusive na hora da aplicação do teste, né, que nos ajudou a coletar as primeiras informações sobre metáforas e não metáforas. Ou mesmo nos procedimentos ligados aos experimentos de fMRI com os físicos e radiologistas. Seleção de 10 participantes cegos congênitos e videntes, com início dos experimentos no laboratório de radiologia do HC, a fim de proceder à testagem com os inputs de metáforas em 2 níveis de complexidade, e aqui já entra o que nós chamamos de equipe multidisciplinar, porque a própria doutora Mariana acompanha toda essa dinâmica, assim como o Joel, a própria professora Fraulin, a professora Maria Célia, nós da área da linguagem, né? 4. Após tratamento dos dados no laboratório de ressonância magnética do Instituto de Física, procederemos à checagem de hipóteses. Isso aqui fica ao cargo do nosso querido amigo Hernan Joel, que depois eu vou pedir para ele dar uma pequena pincelada de como ele interpreta esses dados, lá no finalzinho, e a participação em congressos e publicação de artigo com resultados obtidos.
Aqui são as referências bibliográficas, eu vou pular, só para já me adiantar no atual momento da pesquisa. Então, cadastro dos voluntários para aplicação das tarefas piloto fora da máquina de ressonância na instituição parceira. Talvez seja interessante depois o Joel ou a própria professora doutora Mariana explicar por que é primeiro importante fazer uma testagem fora da máquina para depois se trabalhar dentro da máquina. Acho que para quem não tem familiaridade, talvez seja uma informação importante. Aplicação de 30 frases metafóricas com diferentes graus de complexidade e análise das respostas dos voluntários. Então, no dia 27/9, foi uma visita que fizemos à Laramara, instituição parceira nossa, que fica ali na Barra Funda. Já deixo aqui a indicação para quem tiver curiosidade e vontade de conhecer o trabalho, pode se dirigir, que vocês serão muito bem atendidos, né? Tivemos um grupo de 6 cegos congênitos. Os resultados ainda estão sob análise e o próprio Joel está fazendo o tratamento desses dados e compilando esses dados e trazendo para nós, que somos leigos nessa questão específica, em forma de gráficos. E aí que eu gostaria de saber se o Joel poderia dar uma pinceladinha em relação a isso. Esses testes iniciais são fundamentais para o aprimoramento das tarefas que contribuirão para a melhoria das atividades na máquina de ressonância. Bom, para fazer, então, a coleta teste, houve uma conversa prévia na sala de artes, lá da Laramara. A professora Fraulin é que conduziu essa conversa juntamente com a professora Maria Célia. Após essa conversa, nos deslocamos para o preenchimento de um questionário em que formam suas necessidades, como deficientes visuais, e posteriormente fomos a uma sala específica. Houve a entrega de uma máscara descartável, a audição de 30 frases previamente gravadas, que foram depois disponibilizadas no momento da coleta. O procedimento para essa identificação foi na tecla do computador, né? Sim, na tecla da mão direita e não para a mão esquerda. O programa utilizado para a coleta foi idealizado pelo Joel Cervantes, né, nosso amigo. Também, Joel, não sei se haveria tempo hábil para isso, mas você fala um pouquinho sobre esse programa. Eu achei ele super didático e muito fácil de quem não domina essa questão poder aplicá-lo. Não sei se vai haver tempo, depois a professora Fraulin pode falar um pouquinho, nos dar um posicionamento. E, ao final do exercício, todas as informações dos participantes foram armazenadas em pastas individuais dentro de um diretório. Então, aqui, gente, a primeira imagem é a reunião geral, né? Aqui está a professora Frau, aqui está a professora Maria Célia, eu estou aqui, tem mais alguns componentes, como a Adriana, que não está na imagem, mas que também estavam ali presentes. Nas figuras 2 e 3, é a aplicação do teste já individualmente. Aqui a voluntária está usando uma máscara, a professora Frau está dando as primeiras orientações de como se proceder, e aqui o complemento de o que é o programa, de como se deve se posicionar as mãos sobre o teclado. Resultados iniciais: respostas em até 6 segundos, 85%, respostas na média dos 5 segundos, 65%, rendimento de acerto ficou acima de 70%. Também, se o Joel depois quiser e puder falar alguma coisa a respeito, seria muito importante. E aqui são os gráficos que o Joel nos apresentou e nos traduziu de uma forma um pouco mais compreensível, particularmente para nós, né, que somos leigos nessa questão específica. E só para finalizar, não sei se há tempo, professora Frau, um videozinho de 10 segundos só para... Cilatas vazias. A sombra do medo cria fantasmas onde eles não existem. É só isso, é só como a pessoa fez a aplicação do teste. Então, muito obrigado, e qualquer dúvida,
estamos aqui para responder. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Saulo. É muito bacana, né, acompanhar, ver uma apresentação que retoma os seus trabalhos, né, a respeito desse assunto. Eu acredito que foi você que trouxe, inclusive, né, para o grupo a questão da cegueira, e a gente tem aprendido demais, né? Para mim tem sido uma experiência muito rica, né? E é bacana a gente salientar também que, né, estamos num simpósio de estudos interdisciplinares da linguagem, e é bem a experiência que nós temos tido, né? Mesmo nessa mesa, né, temos aqui pessoas com formações bem diversas, né? E a gente faz um esforço de construir um diálogo, né? Então, foi mais uma oportunidade bacana que nós tivemos aqui, né, para conhecer como que cada um está contribuindo na construção desses projetos, na produção de conhecimento, agora sobre a linguagem, né, no contexto das pessoas privadas de visão. Eu teria vários, né, eu teria aqui, né, comentários, questões, mas terei outras oportunidades, então eu vou encaminhar aqui rapidinho para os membros, né, dessa mesa, perguntas que me foram repassadas, né, pela professora Renata, para que os membros da mesa, então, possam comentar. Uma das questões seria a respeito da apresentação da Mariana, se eu não me engano, se a atividade realizada com ressonância magnética seria semelhante ao tratamento chamado de neuromodulação, que é muito utilizado com portadores de Alzheimer, e hoje sendo utilizado também com portadores de transtornos mentais. Acho que a questão acho que essa relação, né, sobre o uso da ressonância magnética no contexto dos tratamentos de neuromodulação. Eu acho que, como a gente tem pouquinho tempo, eu vou colocar aqui a outra questão, dois outros comentários, né, que surgiram. No caso de crianças, esse tratamento tem a finalidade de ativar sinapses neurais inativas do cérebro através de baixas voltagens, e no caso de pessoas adultas, né, qual seria a voltagem? Aí sim, um comentário, né, essa seria mais uma pergunta, e um último comentário. Os estudos do cérebro provam o quanto devemos ter autoestima, principalmente na terceira idade. Eu digo isso ao meu pai. Bom, então eu vou deixar a gente, na verdade, né, já, né, o tempo, né, que nós teríamos já se encerrou, mas eu acho que daria, de repente, né, um minutinho para a Mariana, para o Joel, o Saulo, se quiserem fazer um comentário e uma finalização para a gente poder, então, encerrar. Posso responder? Bom, vou tentar ser bem breve aqui. Quando vocês falam de neuromodulação é um tratamento. Então, ela pode ser utilizada com o campo magnético, mas não tem nada a ver com o campo magnético do exame de ressonância. A gente pode até utilizar a neuromodulação numa pesquisa e verificar com o exame de ressonância magnética qual foi o efeito antes e após a neuromodulação, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala de atividade na ressonância magnética, é algo que ele está desenvolvendo uma tarefa, como o professor Joel explicou, ele está fazendo uma tarefa durante o exame de ressonância, e daí você vê quais são as regiões que estão ativas. Mas não é algo que você está fazendo uma intervenção, você só está fazendo uma avaliação do cérebro da pessoa. Em relação, a segunda pergunta é em criança, a voltagem. Então, como o que eu falei não tem nada a ver com o tratamento de neuromodulação, então isso é independente do tipo de voltagem, não trabalho com neuromodulação. A outra pergunta era em relação ao envelhecimento, alguma coisa de terceira idade, né? Bom, a gente só tem que pensar que as pessoas tendem, né? A gente
sabe muito bem na questão da reserva cognitiva, com a idade você está tendo menos conexões cerebrais, então o ideal não é só auditiva, é uma questão de ativação cerebral, então colocar o cérebro realmente para estar ativo. Quanto mais ativo você tem a questão de música, exercício, aprender uma nova língua, você está preservando essas conexões cerebrais e você está deixando o seu cérebro um pouco mais eficiente para as coisas do dia a dia. Então, é como se fosse uma atividade física. A gente tem que ativar os músculos, mas também ativar o cérebro. Então, fazer atividades, pintura, N atividades que façam que o cérebro, durante o envelhecimento, você pode ter até uma questão de preservação de algumas doenças neurodegenerativas. O cérebro mais ativo, ele tende a ter déficits cognitivos mais tardios, mesmo frente a uma patologia. Tinha uma última questão, Frauda, que eu esqueci. Um comentário rápido. São essas mesmo. Acho que perfeito. São só essas, né? Eu achei muito bacana, né, esses comentários. Né? Eu acho que dão oportunidade para isso mesmo que a Mariana disse, né? A importância de exercitar, né, a nossa cognição através do cérebro, né? O órgão que está aí, né, coordenando tudo, né? E bacana que isso conversa também com o que o Saulo trouxe, né, a respeito dessas diferenças nas oportunidades de escolaridade da pessoa vidente, da pessoa cega, né? Então, pesquisas como essa que a gente está, né, se dispondo a colaborar para realizar, tem mesmo esse propósito de ajudar a refletir sobre essas condições, né, como é que essas diferentes condições impactam, né, no processamento da linguagem, na aquisição da linguagem, como que então o nosso organismo aí, né, representado pela pesquisa com o cérebro, absorve, né, e se conforma a essas experiências, mas principalmente como que esse conhecimento pode nos auxiliar no aperfeiçoamento das condições, dos programas, das políticas, né, voltados, né, à atenção, à escolarização, à saúde das pessoas cegas, né, para que elas tenham, então, as mesmas oportunidades, né, para que elas tenham os mesmos direitos atendidos, né, ainda que com atenções que sejam, né, diferentes, né. Então, a gente precisa mesmo construir essa compreensão, né, de como que as pessoas cegas processam metáforas, né? O Joel mostrou para a gente como que o cérebro, então, recebe em diferentes, ativando diferentes estruturas, como que diferentes partes desse processamento das metáforas também exigem, né, esse registro, a integração, a tomada de decisões, né? Então, é metáfora, não é? Como que eu interpreto, né? Então, são estudos que se colocam, né, à disposição desse campo, né, de compreensão da aquisição de linguagem em diferentes populações e como que, além de nos informar, né, como que esse conhecimento pode ser útil, né, na orientação de políticas, de programas, né, de ações voltadas, né, a essas populações. Então, eu só queria aqui, para a gente finalizar, né, reforçar, acho que a Mariana quer fazer um comentário. O Joel queria complementar alguma coisa. Sim, Joel, por favor. Não, bom, era uma coisa rápida. A ressonância magnética é um estudo não invasivo, ou seja, não necessita de pôr agulha ou estímulo elétrico, nada disso. Alguns exames utilizam contraste, que é injetado pela veia, mas no caso da ressonância magnética funcional, a gente não utiliza nenhum contraste, nada. A pessoa entra lá no extra ressonância, faz o trabalho e, menos vai fazendo a atividade, as imagens são captadas. Então, não tem aplicar voltagem, nada disso. Era só isso mesmo. Obrigada, Joel. É muito importante mesmo, né? Então, antigamente, né, as pesquisas eram feitas, né, pós-mortem ou quando em situações cirúrgicas,
né? Então, muito do nosso conhecimento nessas interfaces interdisciplinares tem podido, né, avançar justamente, né, graças à evolução dessas estratégias, né, de estudo não invasivo, né, tanto do funcionamento quanto da organização estrutural do nosso cérebro. Então, finalizo aqui reforçando os agradecimentos à organização do Simpósio de Estudos Interdisciplinares da Linguagem. Agradeço às pessoas que gentilmente nos assistiram nessa mesa, né, e puderam compartilhar também suas questões, suas reflexões. Muito obrigada mesmo, pessoal. Muita gratidão. E encerramos por aqui. Professora Renata, conta para a gente da programação do quarto Sintel agora na parte da tarde. A gente retorna com atividades às 14 horas, não é isso? Pois é, professor Eduardo, a partir das 13 horas e 45 minutos, nós estaremos com as salas dos simpósios abertos. Não será gravado pelo YouTube, tá? As discussões serão pelo Google Meet. Os participantes receberam um link. Qualquer coisa, deem uma olhadinha na sua caixa de mensagem, no spam, se você achou que não recebeu. E mais tarde a gente continua com a nossa programação dentro dos simpósios e dos fóruns de discussão. Então é isso aí, pessoal. Só uma coisinha. Pessoal, não esqueçam de marcar no Instagram o Sintel. À medida que vocês printarem as suas apresentações, marquem a gente. E lembrando a vocês que as publicações serão enviadas dos trabalhos completos até o dia 29/10, tá bom? É isso, gente. Obrigado. A gente volta agora às 14 horas. Até logo. Tchau, tchau.